nós podemos a cada instante te sentir, ó Deus, como aqui neste lugar nessa noite, ó Deus, o fluir da tua presença, Senhor, em meio do Espírito Santo de Deus, é real, ó Pai. E nós, ó Deus, queremos abrir nosso coração e nos dispor para que o Senhor possa nos surpreender neste lugar, para que o Senhor possa realmente, Senhor, trazer sobre nós algo novo, trazer sobre nós uma unção fresca, Senhor, um óleo novo sobre nossas vidas, ó Pai. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem grandes coisas a fazer em nossa vida, ó Pai. A tua palavra diz que o Senhor habita em meus louvores. Por isso, Senhor, nós queremos conduzir essa adoração a Ti por meio do louvor, ó Pai. E nós queremos que em meio a essa adoração, grandes coisas acontecerão neste lugar, ó Pai. Porque onde o Senhor está, grandes coisas acontecem. Aleluia. Sabe, muitas pessoas têm deixado que o mundo, que o pecado, que o dinheiro impere e reine em sua vida. Mas nós queremos convidar e sempre apresentar nossas vidas ao Senhor. Dizer: reina em mim, Senhor. Reina em mim com teu poder. Reina em mim com a tua glória. Reina em mim com teu favor, com teu amor. Amém? Abre o seu coração nessa noite. Deixe que o Senhor venha reinar na sua vida neste culto. Deixe que de fato este lugar seja um lugar de adoração intensa ao Senhor. Amém? Aleluia! Sobre toda a terra tu és o as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Sobre o meu pensar e tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, Senhor, de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre
possa reinar em sua vida, em sua família, na sua casa, no seu ministério, na sua finança, a cada dia, querido. Essa é a vontade do Senhor. Basta apenas você querer, desejar. E para viver o melhor do Senhor, basta por confiar nele. Nós queremos confiar no Senhor. Isso que nós vamos declarar agora nessa canção, em nome de Jesus. Nós confiamos no Senhor, aquele que antes de tudo Ele é. Ele estava desde o princípio. Ele é eterno e todas as coisas estão na mão dele. Sabe, querido, talvez você tenha passado por dificuldade, por problemas, por tribulações esses dias, mas eu quero te dizer, tudo está nas mãos do Senhor. Tudo está no controle do nosso Deus. Ele tem todo o poder, toda a autoridade, todo o domínio em suas mãos e nada fora do seu controle. Creia no seu milagre em nome de Jesus.
estavas desde o princípio. Eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. O que você pode dizer? O que posso dizer? O que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Na salvação caminho, teu Espírito vive em mim. Você tem a vida de Deus. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. O que posso dizer? O que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? O que posso dizer? O que posso fazer se não entregar? Te entregar, Deus, todo o meu coração, o meu coração. Toma meu coração em tuas mãos, Deus. Toma minha vida, toma todo o meu ser, Pai. Aleluia. Estarei com mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, te rendi. O que sou é teu. Estarei com mãos levantadas a ti, louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, te rendi. O que sou é teu. O que posso dizer? O que posso fazer? Adora, 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 adora Ele, nossa canção. Se não entregar-te, ó Deus, meu coração. O que posso dizer? O que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Não há nada, Senhor, não há palavra, não há louvor, não há nada que defina o que tu és, Deus. Toma meu coração, toma minha vida em tuas mãos, Deus. Aleluia. Aleluia. Santo é o teu nome, Deus.
Senhor é aquele que te ama incondicionalmente. Ele te ama assim como você é. Mas de fato, uma vez que nós encontramos com o Senhor Jesus, não tem como continuarmos sendo o mesmo. Ele nos transforma. E a alegria do Senhor a cada dia é o nosso alimento, é o nosso sustento, é aquilo que nos mantém. Por isso que muitas vezes ainda passamos por lutas, mas nós sorrimos, nós cantamos, porque nós temos certeza da vitória que está em Cristo Jesus. A nossa alegria está no Senhor. Aleluia! Tu me amas como sou, mas não me deixas como estou. Seguir teus passos sempre vou, rumo ao encontro do teu amor. O teu amor é maior que a vida, me traz paz e alegria. Com teu perfume quero me encher, e a cada instante mais te conhecer. Tua verdade é a luz que me conduz para o céu. Aleluia. Tua palavra é o remédio que cura todo meu ser. Tua alegria em minha vida me fortalece a cada novo dia. Tua alegria em minha vida recebo dela. Receba a alegria do Senhor na sua vida hoje. Receba a alegria do Senhor. Recebo dela hoje, agora. Receba a alegria do Senhor em sua vida, querido. A alegria que excede todo entendimento. A alegria que não é passageira. A alegria que é verdadeira. Aleluia. Faça dessa canção a sua oração. Declara ao Senhor. Tu me amas como sou, mas não me deixas como estou. Seguir teus passos sempre vou, rumo ao encontro do teu amor. O teu amor é maior que a vida, me traz paz e alegria.
Tua verdade é a luz que me conduz para o céu. Tua palavra é o remédio que cura todo meu ser. Aleluia. Irmãos, queria que você permanecesse de pé, só por um momento que nós estivemos ministrando essa palavra, nós podemos estar orando e refletindo nela. Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 1, diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Aleluia. No versículo 4, diz assim: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu queria que você recebesse essa mensagem nessa noite. Ter fé. Aquele que tem fé, que crê que Jesus é o Cristo, ele é nascido de Deus. E aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Para vencer o mundo, vai depender da sua fé. Vencer o mundo. O que eu consigo? O que gera sobre a minha vida quando eu consigo vencer o mundo? O mundo traz uma mentalidade de fracasso, mentalidade de enfermidade, mentalidade de pobreza, e você decai da fé. Eu quero te dizer nessa noite que não depende de você. Se você tem fé em Cristo Jesus, você é nascido de novo. Aleluia. Você desfruta daquilo que Cristo já conquistou, que não depende de você, depende dele. Se você crê nele, você passa a desfrutar daquilo que é de Cristo. E o que Cristo tem para a minha vida? Deus tem o melhor. Se Jesus andou sobre as águas, ele te fala: crê em mim, que enquanto você olhar para o natural, você vai caminhar no sobrenatural de Deus. Eu venci o mundo, você também está habilitado a vencer. Todas as dificuldades, tudo aquilo que tem se levantado contra a sua família, seu casamento, a sua vida financeira, é mundo.
é o dedo do diabo. E se nós não tivermos fé em Cristo Jesus, tudo está nele, você de fato não experimenta, pela falta de fé, daquilo o que você pode alcançar. Então nessa noite, você não vai orar com outro irmão, você vai fazer a sua oração, e que essa palavra seja uma palavra para ativar a sua fé, para ser uma fé vitoriosa. Você vai orar ao Senhor: Senhor, eu preciso dessa fé vitoriosa, para mim vencer o mundo, para que de fato, crendo em Cristo ali já venceu o mundo, eu me aproprio de tudo aquilo que é de Cristo. Quero que você abra sua boca nessa hora. Quero que você ore: Senhor, eu preciso dessa fé. Eu creio em Cristo, eu creio em Jesus, Ele é o Cristo. Aquele que crê em Jesus é nascido de Deus, e aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Depende de fé, que nessa hora você possa receber a porção de fé que você precisa, em nome de Jesus. Receba essa fé que você precisa, que você possa sentir o Senhor, sentir o cuidado do Senhor na sua vida nessa noite. Ele tem cuidado de você, não depende de você, está consumado. Jesus conquistou todas as coisas, Jesus já te libertou. Você não é escravo deste mundo, você é livre para desfrutar a vida que Deus tem para você. Senhor, em nome de Jesus, fé, Senhor. Temos fé no Senhor. O Senhor é o Cristo. Nós somos nascidos de Deus, por isso nós vencemos o mundo. Por isso que nós somos sustentados, por isso que a nossa força não acaba, por isso que a nossa energia não acaba, Senhor. Eu creio no Senhor e creio no que o Senhor tem para a minha vida. Não abro mão. Eu quero declarar que o diabo pode se levantar, mas ele se levanta para cair. Eu declaro vida abundante na minha vida, portas abertas na minha vida financeira. Vou viver os melhores dias da minha vida. Os melhores dias da minha vida o Senhor há de liberar nesse tempo, Senhor, em que o mundo fala de crise, em que o mundo fala de desordem, de catástrofe. Mas nós cremos, nós experimentamos o melhor do Senhor nesse tempo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, diz assim: eu creio em Cristo, e eu sou filho de Deus, para desfrutar, porque a minha fé é de acreditar que eu sou escolhido para experimentar tudo aquilo que a promessa de Deus me habilita. Amém? Vamos aplaudir o Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Graça e a paz, irmãos. Boa noite a todos. Boa noite. Aí, ó. Tão bom ver a igreja avivada, alegre. Amém, irmãos? Nós temos que estar alegre. Só de estarmos aqui hoje, irmão, já é um tempo novo. É alegria para o nosso coração. Sabe, você veio para a igreja, vem com alegria. Sabe, é um prazer estar aqui hoje para poder ministrar da palavra, da parte de Deus, sobre dízimos e ofertas. Amém? Quem está feliz está aqui hoje, irmão? Está feliz? Tem que expressar isso, irmão, para o Senhor. Felicidade, alegria. Nós somos felizes, um povo feliz. Nós somos um povo diferente. Amém? Nós temos que entrar aqui de um jeito e sair de outro. Amém? Eu queria que nessa palavra de hoje, que lá em Gênesis 26, do verso 1,
Se pudesse abrir sua Bíblia, Gênesis 26, verso 1 ao 4. Amém? Quem não trouxe Bíblia, aqui no telão. Naquela região, houve uma época de falta de alimentos, como tinha acontecido antes, no tempo de Abraão. Por isso, Isaque foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. Ali o Senhor Deus apareceu a Isaque e disse: não vai para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar, por enquanto. Fique morando nesse lugar, e eu estarei com você, e o abençoarei, darei a seus descendentes todas essas terras, e assim cumprirei o juramento que fiz ao seu pai, Abraão. Farei com que seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras. Repete comigo, irmão, todas. Todas. É tudo que o Senhor quer nos abençoar. Não é só pouco, é tudo. Irmãos, para entendermos um pouco dessa palavra, essa palavra no final ela fala que Isaque foi muito abençoado. Mas eu quero começar, falar no início, observar algo no início dessa palavra e destacar duas coisas. Duas atitudes que Isaque teve nessa palavra. A primeira atitude, o primeiro passo que Isaque teve nessa palavra, irmão, foi obediência. Obediência. Talvez você podia pensar assim, na palavra, que na palavra fala que o anjo apareceu para Isaque e falou com ele, para ele ficar naquela terra. O anjo apareceu, o anjo de Deus apareceu para ele. Mas muitas vezes, irmãos, para Isaque naquele momento não era tão fácil. Sabe por quê? Porque naquela terra de Gerar, estava tendo uma grande fome. Muitos problemas tinha naquela terra. E as pessoas estavam indo para o Egito para buscar alimento. As pessoas estavam indo para o Egito para socorrer a sua família, a sua casa. Então, muitas vezes, podia imaginar, aí um anjo que apareceu para Isaque, como foi um anjo de Deus, ele obedeceu, mas não. Sabe por quê, irmãos? Que a obediência estava no coração de Isaque. E todos aqueles, irmãos, que estavam em Gerar, desceram para o Egito, para buscar alimento, para buscar recurso. E o Egito naquela época, irmão, representava o quê? A potência. Naquela época o Egito representava um país rico, uma potência, alimento. Tudo que as pessoas queriam estava no Egito. Mas naquele momento, Deus falou com Israel. E naquele momento, irmão, Deus vai na contramão da realidade das coisas. Por quê? Qual que era mais fácil? Buscar alimento ou ficar numa terra seca, uma terra morta? Uma terra que não tinha nada. Mas Deus falou com Isaque: você vai ficar aqui. Você vai esperar. Você vai ver que vai acontecer na sua vida. Então, irmão, nós vemos, irmão, que Isaque foi um homem obediente. A quem? A homens? A homens, irmãos? A quem? A Deus. Isaque foi obediente à palavra de Deus. Então a primeira coisa, irmão, que nós precisamos entender, que para você ser abençoado, para você ser próspero, para você ter entendimento da palavra de Deus, qual que é a primeira coisa? Qual que é a primeira coisa? Obedecer. Repete comigo, obedecer. Irmãos, quando você é obediente à palavra de Deus, as coisas acontecem na sua vida. As coisas acontecem na sua casa. Quando você é obediente na palavra de Deus, não obediente de você próprio, não obedecer a homens, mas obedecer a Deus. Quando você obedece a Deus, a palavra de Deus, as coisas acontecem. E a segunda coisa, a segunda atitude que Isaque teve, confiança. Ele confiou na palavra de Deus. Ele confiou que Deus ia fazer na vida dele. Então muitas vezes, irmão, Isaque era filho de Abraão. Não só filho de Abraão, mas ele era temente. E ele confiava em Deus. E além dele conhecer e obedecer a Deus,
ele tinha que tomar uma decisão, ficar em Gerar e viver uma vida difícil, viver uma vida com uma terra que não tinha nada mais, terra seca, uma terra de fome, mas uma decisão, Isaac teve, irmãos. Qual a decisão que Isaac teve, irmão? Plantou, semeou, aonde? No Egito? No Egito, irmão? Não, na terra onde o Senhor colocou ele, na terra onde Deus falou com ele, você vai ficar aqui, aqui é o seu lugar, aqui que você vai plantar, aqui que você vai semear. E naquele momento, irmão, Isaac tomou uma decisão de ficar em Gerar e plantar, e semear, queria colher, porque a promessa estava dada, Deus falou com ele, fica que você vai ser muito poderoso, abençoado, próspero. Mas irmãos, o que o Egito significa? O mundo. O Egito significa o mundo, mas o lugar onde Isaac semeou e onde ele encontrou sustento, hoje é representada por nós aqui hoje, pela igreja. Isaac não semeou, não plantou no Egito, ele semeou e plantou na igreja, que é representada por Gerar, pela cidade. Ele semeou ali, que ele sabia que ali que dava o alimento. E aqui, irmão, aqui, na obra de Deus, na casa de Deus, que é o lugar onde o Senhor tem preparado grandes colheitas para você hoje. Você crê nisso, irmão? Que o Senhor tem preparado grandes colheitas para você? Você crê nisso? Mas você tem que plantar, você tem que semear. E muitas vezes nós não temos essa atitude de plantar e semear na casa de Deus. Então quando você, irmão, olha para o Egito, você olha o mundo. E qual que é a perspectiva, irmão, do mundo hoje? O que você está vendo no mundo hoje? Hein? O que você vê no mundo hoje, irmão? Uma economia falida, desemprego, instabilidade, política sem credibilidade, políticos sem credibilidade. Não é isso que nós estamos vendo hoje no Brasil? É o Egito. Hoje, o mundo hoje está caído. Mas muitas vezes, irmãos, nós temos que olhar para quem? Quando nós olhamos para a igreja do Senhor Jesus, nós temos a certeza do que nós vamos encontrar. Quando você investe, quando você planta, quando você semeia na obra do Senhor, sabe o que você encontra aqui, irmão? Na casa de Deus? Sustento, prosperidade, alegria, paz, descanso, promessas para a sua vida. Sabe por quê, irmão? Deus falou com Isaac, a sua descendência, e quem você é, irmão? Nós somos descendentes dele, então nós temos que usufruir de tudo que está falando lá, que nós vamos colher do melhor dessa terra, amém, irmãos? Mas a obra de Deus, irmãos, é uma terra onde nós temos certeza, que quando semeamos com obediência e confiança, nós vamos colher 100 vezes mais. Quando você planta na obra de Deus, mas com obediência e com confiança, você vai colher. Não plante na obra de Deus, não semeia na obra de Deus por barganha, por troca. Não, você vai semear e plantar por obediência e por confiança e fé que Ele vai fazer na sua vida. Lá em Gênesis 26, 12 e 13, o Senhor termina falando com Isaac, o que ele vai colher. Semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, quanto, irmão? 100 vezes mais, porque o Senhor o quê? O abençoava, engrandeceu o homem e enriquecendo, e até que se tornou muito poderoso, muito próspero. Por quê, irmão? Por que Isaac tornou muito próspero? Porque ele confiou e quê? Obedeceu. Duas coisas que nós temos que ter, irmão: obediência e confiança. Amém? E hoje, irmão, nesse momento agora, nós temos a oportunidade de semear na obra de Deus e confiar na promessa que foi dita lá para Isaac. É o tempo que você vai ter. É uma barganha? Não. É uma troca? Não. É uma promessa. Se Deus falou que se você plantar, se você semear na terra dele, vai dar quanto por um, irmão?
100 por 1. Então temos que ter, irmão, coração de Isaac. Coração de quê? Obediente e confiar que Ele vai nos dar a melhor colheita da nossa vida. Por quê, irmãos? Por que nós estamos aqui falando de oferta? Porque é o seu coração. E a oferta nada mais irmão, que uma atitude de gratidão que o Senhor tem feito na sua casa, feito na sua vida. Você tem sido abençoado, irmão? Você tem sido abençoado? Eu tenho sido. Você tem sido abençoado, irmão? Irmãos, nós temos sido abençoados cada dia. Mas o problema é que nós não obedecemos e não confiamos e não agradecemos a Deus. Então esse momento agora é um momento de gratidão que o Senhor quer que você tenha com Ele. Gratidão em plantar, gratidão em semear na sua casa. Essa aqui é a casa do Senhor, irmão. Essa aqui é a casa que o Senhor levantou para poder ter o seu alimento. Hoje você vai ser alimentado aqui hoje com a palavra. Você, todos vão ser alimentados com a palavra. Mas para ver palavra, para ver vida, tem que ter mantimento, irmão. Esse é o momento. Amém, irmãos? Lá no Salmo 23, é um salmo, é uma das palavras mais, todo mundo tem de cor, fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Profético na sua vida, irmão. Se você crê que o Senhor é o seu pastor, nada vai te faltar, nada. E você vai alimentar em pastos verdejantes. Se você tem passado dificuldade, irmão, não aceite. Você nasceu para ser abençoado. A promessa é para você, irmão. A promessa é para cada um de nós. Não aceite que o diabo fale que você é um derrotado. Nós somos vencedores. Amém? Então, irmãos, queria que você ficasse de pé, que você pegasse um envelope de oferta. Queria que você tivesse, em ato de fé. Irmão, aonde você tem plantado, queria que você pegasse um envelope de oferta, que nós vamos orar por essa oferta. Orar por isso que o Senhor tem nos abençoado. Se o Senhor tem te abençoado, irmão, faça isso com o Senhor. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha casa. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito no meu casamento, na minha vida financeira, na criação dos meus filhos. Irmão, gratidão não é só questão financeira, não. É tudo. É no seu ministério, na sua vida espiritual. Amém? Levante seu envelope. Queria orar por vocês que estão ofertando a casa. Senhor, Pai, obrigado por essa noite, Pai. Pai, eu agradeço a Deus por cada irmão, por cada irmã que está ofertando a tua casa, Pai. Pai, isso aqui é uma semente, Pai, sendo plantada, Pai, na tua casa. Eu creio que o Senhor vai abençoar cada um de nós aqui hoje, Pai. Guarda a vida desses irmãos, protejam, livram, Pai, de todo o mal. Que eles possam ser abençoados, guardados, protegidos pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus. Traga aqui, irmão, mas traga com alegria. Amém? Com alegria. Queria que os dizimistas ficassem aqui na frente. Os líderes também. Deixou sua glória, foi por amém. Amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Do jeito que vocês estão aí, levante suas mãos. Vamos agradecer, orar por esses homens e mulheres de Deus que entenderam em dizimar na casa de Deus. Senhor Pai, obrigado por cada irmão, por cada irmão, que entendeu em ser dizimista aqui na tua casa. Pai, cuidando da sua obra, Pai, guarda a vida de cada irmão, de cada irmã, Pai. Proteja, Pai. Pai, livra eles de todo mal, Pai. Pai, que eles possam, Pai, experimentar cada dia do favor do Senhor. Experimentar cada dia, Pai, da proteção do Senhor, Pai. Guarda, Pai. Eu coloco também a vida de cada líder, Pai, que está aqui entregando um real missionário. Pai, guarda cada casa, cada anfitrião ali, Pai. Pai, que a liderança possa ser abençoada, Pai. Pai, que esse real missionário possa, para cada dia mais, nos abençoar a nossa igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Quantos estão felizes na presença de Deus? Você sabe que a alegria do Senhor é a nossa força. Fala assim comigo: a alegria do Senhor
é a minha força. Tem alguns irmãos que ainda estão de férias, outros ainda vão sair. Férias é muito bom, né, irmãos? Se você não viajou, creia que Deus tem um plano de férias para a sua vida. Quantos creem nisso? Mas olha, ficar à toa não quer dizer que a pessoa esteja descansada. Às vezes tem pessoas que estão na beirada da praia, tomando água de coco, mas está cansada ali. Porque o descanso, ele não é meramente algo físico. Há um descanso na alma. E às vezes você está aí, né, como diz aí o ditado, está capinando o lote, está com a mão na enxada, se esforçando fisicamente, mas está descansado. Porque de fato você se apropria, que a alegria do Senhor é a sua força. Amém? Vamos pegar o nosso boletim aí, quero revisar alguns avisos com vocês. Irmãos, nós temos o nosso encontro com Deus, dia 15, 16 e 17 de setembro. As inscrições já estão abertas, né, que os irmãos possam aí estar motivando conhecidos, pessoas que estão nas nossas células que ainda não foram ao encontro, possam estar participando. Também estamos lembrando a respeito da nossa oferta de construção do nosso sítio. Pastor, como é que vai funcionar? Você tem que destacar uma parte do seu carnê e preencher. E aí, se você fez depósito bancário, como nós já temos visto, que várias pessoas depositaram, mesmo assim você tem que escrever e trazer o comprovante, ou se foi transferência, escrevê-lo e colocar no gasofilácio. Porque nós temos um controle só dessas ofertas do sítio. Se você for ofertar com dinheiro aqui durante o culto, também você deve destacar para que esse dinheiro seja encaminhado para a construção. Amém? Vai ser algo poderoso da parte de Deus. E nós cremos que nós estamos debaixo do favor do Senhor. Aleluia, irmãos. Nós temos aqui também um aviso a respeito da nossa escola de ministérios, cursão, CTL e seminário telepresencial. Nós vamos passar um vídeo do seminário. Vamos aproveitar, nós temos 2 vídeos hoje. Aí você passa, Marconi, logo em seguida o vídeo da capacitação. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Deus tem levantado profetas para esta geração, ministros da verdade, mestres na palavra, dispostos a treinar homens para distorcer a realidade desse mundo. Nossa missão é aperfeiçoar você, um verdadeiro soldado do Evangelho, capacitado para cumprir o propósito do Senhor. Juntos, conquistaremos essa geração. Curso Pastoral Telepresencial 2017. Novo site e novo material em alta definição. Aulas com grandes mestres, à distância de um clique. Curso Pastoral Telepresencial. Agora vamos passar o vídeo da nossa capacitação de líderes.
Aleluia. Irmãos, nós já temos 105 inscrições feitas. Como é que vai funcionar lá no sítio? Lá nós temos 120 lugares para dormir nos quartos. Mas no salão, nós conseguimos ainda colocar mais 30 pessoas. Então, no salão de reunião do sítio, nós vamos ter 150 pessoas. Passou e essas outras 30 pessoas vão dormir aonde? Aí vão dormir em barracas. Né? Então, se você tem o desejo de dormir em um dos quartos, só tem ainda 15 vagas. E aí as outras 30 é para barraca. Mas é área de camping normal, com banheiro próprio, chuveiro quente. Né? E eu desafio você a estar fazendo a sua inscrição essa semana. Amém? Estamos falando também no boletim a respeito da escola da família. Nós oferecemos como igreja curso de casais radicais, que é para casais, né? Curso de criação de filhos à maneira de Deus e o curso de finanças, né? Finanças à maneira de Deus. No próximo domingo, dia 30 de julho, nós vamos ter a nossa formatura da Escola de Ministérios, né? E após o culto, irmãos, a irmã Cláudia Barbosa vai estar fazendo aí a matrícula da Escola de Ministérios, né? Então você tem a oportunidade de fazer sua matrícula hoje também. E a respeito da conferência Radicais Livres em Goiânia, se não me engano, ainda tem nesse novo ônibus 2 ou 3 vagas que você pode estar se inscrevendo. Hoje o obreiro Erickson está ministrando a palavra lá em Engenheiro Caldas. Tem alguns irmãos aí também ausentes por causa das férias. Quantos gostariam de ter um encontro com Deus no paraíso? Pode esperar um pouquinho, Senhor. Mas o irmão João Drummond, o obreiro João Drummond, vai estar fazendo um encontro com Deus em Santana do Paraíso, dia 5 de agosto. Então, os irmãos, às vezes você conhece alguém lá em Santana do Paraíso, ou alguém que você gostaria de levar. Vai ser um impacto que vai acontecer de 8 às 18 horas no... Como é que chama o local que você falou? CRAS. No CRAS, em Santana do Paraíso. Que dia que vai ser, meus irmãos? 5 de agosto, venha ter um encontro com Deus no paraíso. Amém? Nós estamos no caminho, só pegar a avenida reto, você sai lá. Amém? Feche seus olhos. Gostaria que você abrisse o seu coração nessa noite para receber da palavra do Senhor. Pai, obrigado. Pai, obrigado porque aqui temos recebido alimento. Alimento de fato, ó Deus, que tem trazido uma renovação nas nossas mentes, e estamos podendo experimentar cada dia a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Pai, que nessa noite o Teu Espírito Santo tenha liberdade para trazer entendimento, revelação da mensagem do Evangelho. Pai, que cada pessoa que está aqui nesse prédio possa de fato, ó Deus, entender a Tua palavra, compreendê-la de maneira clara. Pai, à luz da Tua palavra, aplicá-la em cada área das suas vidas, nos relacionamentos familiares, no trabalho, no ministério, seja onde eles estiverem, Pai, eles possam andar de acordo com a revelação recebida, e de fato experimentar, Pai, a cada dia, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, a vida abundante que nos foi prometida em Cristo Jesus, em o nome de Jesus, amém. Hoje eu gostaria de compartilhar com você a respeito de herança. Há uma herança prometida para você. A Bíblia diz que nós fomos feitos herdeiros do mundo. Como filhos de Deus, descendência de Abraão, nós temos uma herança. Irmãos, nessa noite, eu vou trazer à luz da palavra de Deus algo que pode mudar a sua vida. Algo que de fato vai trazer entendimento para que você tenha uma fé para coisas grandes. Você vai se apropriar da palavra de Deus nessa noite e de fato vai enriquecer a sua fé, para que você possa experimentar essa vida abundante a qual nós temos direito. Amém? O texto que nós vamos usar é o texto de Romanos 4, versículos 13 e o versículo 14. O tema da mensagem é herdeiros do mundo. Não foi por intermédio da lei que Abraão
ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Então, olha, no versículo 13, fala que houve uma promessa de uma herança a Abraão. E essa promessa é ser herdeiro do mundo. A palavra mundo aqui significa cosmos. O que quer dizer isso? Herdeiro de todas as coisas, de todo o suprimento, de toda a riqueza, de tudo o que Deus criou aqui nesse mundo para nós. Tudo que Deus criou aqui como suprimento para as nossas vidas. E olha, tudo que você pode desejar hoje para a sua vida está incluído aqui. Agora, pelo menos duas coisas faz parte dessa herança. Primeira, cura, saúde física. Não tem como ser herdeiro do mundo estando entrevado numa cama. Não tem como ser herdeiro do mundo estando doente. Então, uma das coisas que esse ser herdeiro do mundo, dessa herança do mundo, que Deus tem para nós é cura, saúde. Mas há uma outra coisa também, prosperidade, provisão de Deus. Nós não podemos dizer que somos herdeiros do mundo se ainda vivemos na pobreza. Há uma promessa de Deus de prosperidade para os filhos dele, como herança. Fala assim comigo, para ter acesso à herança, basta ser filho. Abraão foi chamado de herdeiro do mundo. Houve uma promessa da parte de Deus: Abraão, você vai ser herdeiro deste mundo. E Abraão teve de uma forma prática. Teve isso manifestado na sua vida, demonstrado na vida dele. Lá em Gênesis 13, versículo 2, olha o que a Bíblia diz. Era Abrão muito rico. Abrão não era rico, ele era muito rico, riquíssimo. Possuía gado, prata e ouro. Teve um texto que o Carlos leu aqui, a respeito de Isaac, que é filho de Abraão, que também disse isso. Isaac ficou riquíssimo. Isaac ficou muito rico. Todos homens de Deus, que desfrutaram da herança que Deus havia prometido a eles. E nessa noite, baseado nesse texto de Romanos, eu gostaria de fazer 4 perguntas, para que você pudesse meditar em cima desse texto. A primeira pergunta é: como Abraão se tornou herdeiro dessa promessa? Vamos voltar lá para o versículo 13 de Romanos. É uma pergunta importante. Pastor, como é que Abraão se tornou herdeiro do mundo? Como é que essa promessa se tornou realidade na vida dele? Romanos 4, versículo 13. Olha o que diz. Romanos. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Então vamos ler ali? Vamos ler primeiro só a primeira parte. Fala comigo. Não foi por intermédio da lei. Agora vai para o final. E sim mediante a justiça da fé. Então o que o texto diz? Que Abraão se tornou herdeiro do mundo, não foi por causa da obediência à lei, não foi por causa das obras da lei, uma que nem lei existia na época de Abraão. Mas por que Abraão se tornou herdeiro desse mundo? Por causa da justiça que provém da fé. O apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses 3:9 que existe 2 tipos de justiça. Existe a justiça proveniente da obra da lei, que nós chamamos de justiça própria, é a justiça confiada na minha obediência, e existe a justiça confiada na obediência de Cristo. Olha o que diz Filipenses 3:9. E ser achado nele, não tendo justiça própria,
que procede de lei, não confiando na minha obediência, naquilo que eu faço, mas senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então como é que Abraão se apropriou dessa promessa de ser herdeiro desse mundo? O apóstolo Paulo diz, não foi por causa da justiça confiada na lei, não foi por causa da obra da lei, e sim mediante a justiça da fé. Meus irmãos, Abraão recebeu tudo o que recebeu, não foi porque ele era alguém perfeito, obediente. Abraão era alguém imperfeito, assim como nós. A Bíblia diz que houve fome quando Abraão saiu da sua terra e foi rumo à terra que Deus lhe havia prometido. Houve fome naquela terra. E o que a Bíblia diz que Abraão fez? Desceu para o Egito. Descer para o Egito significa cair da posição espiritual. Abraão estava na terra que Deus havia prometido a ele. Houve uma circunstância, houve fome naquela terra. Abraão caiu da fé. O pai da fé caiu da fé. Foi agora para o Egito, que apronta para o mundo. Chegando no Egito, a mulher de Abraão era muito bonita. A Bíblia diz que Abraão teve medo, que por causa de Sara, Faraó pudesse matá-lo. Então ele mentiu. Falou com Sara, Sara, vamos combinar aqui, você é muito bela, talvez Faraó queira me matar por sua causa, vamos falar que você é minha irmã. E aí Abraão falou, não, é minha irmã. E Faraó pegou Sara e levou para o harém dele. Mas a Bíblia diz que Deus foi tratar com Faraó e falou, Faraó, devolve essa mulher porque ela tem marido. Essa mulher não é sua. Deus repreendeu Faraó, mas na Bíblia não mostra Deus repreendendo Abraão. Então Faraó vai e devolve Sara a Abraão, e não faz nada com Abraão. A Bíblia diz que ele ainda abençoou a Abraão. Passaram-se muitos anos. Abraão agora desce com a sua família para a terra de Gerar, uma terra dos filisteus, e havia um rei ali chamado Abimeleque. Abraão tinha um problema com ele. Ele achava que todo mundo queria matá-lo por causa de Sara. Então mais uma vez ele diz, Sara, fala que você é minha irmã. Você é muito bonita, Abimeleque pode querer te matar por sua causa. Da mesma forma, Abraão tornou a mentir. É minha irmã. Abimeleque pega Sara, leva para sua casa. À noite, o Senhor aparece para Abimeleque em sonhos. E fala, Abimeleque, ó, eu tenho uma coisa para te dizer. Essa mulher que está com você é casada. Devolve ela para o marido dela, porque senão a coisa vai ficar feia para o seu lado. Eu vou te matar, vou matar toda a sua família, vou destruir todo o seu reino. Abimeleque falou, mas o que eu fiz? Eu sou inocente nessa história. É até agora, mas agora você está sabendo. A Bíblia diz que Abimeleque no outro dia levou Sara para Abraão. E falou com Abraão, Abraão, o que eu fiz com você? Por que você fez isso comigo? Agora Deus está querendo me destruir por sua causa. Mais uma vez, Deus não repreende Abraão. Deus repreende tanto Faraó quanto Abimeleque, mas Abraão mentiu. Pastor, por que mesmo Abraão, tendo mentido, tendo feito coisa errada, por que a promessa ainda continuou valendo na vida dele? Fala assim comigo, porque Abraão foi declarado justo. Vamos lá? Porque ele foi declarado justo. A Bíblia diz lá em Gênesis 15, versículo 6, que Abraão creu no Senhor, e isto lhe foi imputado para a justiça. Abraão foi declarado justo por causa da fé, não por causa da obediência dele. Pastor, o senhor quer dizer então que obediência não é importante para Deus? Sim, é importante. Obediência, na velha aliança, no Velho Testamento, obediência era a base, a raiz. Como é que funcionava lá no Velho Testamento? Se você obedecer, se você cumprir os mandamentos, então Deus vai te abençoar. Agora no Novo Testamento, na nova aliança, a base é
você já é abençoado pela fé. E porque você é abençoado, a obediência então se tornou fruto na sua vida. Quantos estão me compreendendo? Você não obedece para ter a bênção de Deus. Você obedece porque você já tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Você não obedece para quem sabe um dia você conseguir a vitória. Não, você obedece porque você já está na posição de vitória. Mas é preciso crer, é preciso crer. Romanos 5:1 fala: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 17, o apóstolo Paulo continua, 1:17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Irmãos, o justo viverá pela obediência. Como é que o justo vai viver? Pela fé. Às vezes as pessoas dizem, em cima desse versículo: o justo vai viver pela fé no milagre. Está precisando de algo, precisa ter fé. Não é isso que o apóstolo Paulo está tratando. Nesse texto de Romanos, ele nem trata a respeito de provisão. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: o justo vai viver pela fé. Fé em quê? Na obra consumada de Cristo. Em todo momento, o justo se levanta e declara: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Mesmo se ele erra, mesmo se ele falha, ele se levanta e declara: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Fala assim comigo: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Está com problema? Está com dificuldade? Está com alguma tribulação? Alguma dificuldade para vencer o pecado? Se levante e declare: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. A minha justiça é pela fé. Não é a justiça que provém da lei, da obediência, mas é a justiça pela fé. A Bíblia diz que Abraão recebeu o dom da justiça. E esse dom da justiça, dom quer dizer presente, dádiva, é o mesmo dom que nós temos hoje. Você tem que entender isso. Que a justiça de Deus na sua vida não é fruto da sua obediência. A justiça de Deus na sua vida é fruto da sua fé. Justiça pela fé. Amém, meus irmãos? Pastor, tudo bem. Abraão, então, viveu essa herança do mundo, essa promessa de ser herdeiro do mundo na sua vida, porque ele creu. Não foi pela justiça da lei, pela obediência da lei, mas foi pela justiça da fé. Mas o texto continua. Volta lá para Romanos 4:13. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência. Quem é a descendência de Abraão? Fala: Cristo. Cristo é o descendente de Abraão. Agora, por que nós somos considerados também descendentes de Abraão? Porque nós fomos incluídos em Cristo. Todas essas promessas feitas a Abraão e ao seu descendente, o descendente de Abraão é Cristo. Mas como eu e você estamos em Cristo, nós nos tornamos também descendência de Abraão. O apóstolo Paulo vai dizer, lá em Gálatas 3:29, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Quem é de Cristo aqui? Projeta aí, Marconi, Gálatas 3:29. Então, quem é a descendência de Abraão? Fala: eu. Olha o que o texto diz. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Que promessa, meus irmãos? Ser herdeiro do mundo. Ser herdeiro do mundo. É algo grandioso.
Agora você pode olhar e falar, pastor, isso não é para mim não. Muito grande. Estava conversando com um irmão ontem, e eu falei, irmão, quem rejeita não recebe. Quem despreza não recebe. Você sabe que tem muitas coisas que às vezes você não recebe na sua vida, é porque você está rejeitando. A promessa de Deus, de te tornar herdeiro desse mundo. Mas se você olhar e falar, não, isso é muito grande, não, isso é soberba, não, isso assim, não é bem assim, você está rejeitando, e aí não se torna realidade na sua vida. É o que o texto diz, se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Mas como é que nós, como descendentes de Abraão, vamos receber essa promessa na nossa vida? Fala assim comigo, mediante a justiça da fé. Irmãos, essa promessa não é recebida mediante a obediência aos mandamentos. Se você ainda acha que para receber as promessas de Deus na sua vida, se para se tornar um herdeiro do mundo, você precisa obedecer os mandamentos, você precisa se qualificar para isso, você não recebe. Porque não é mediante a justiça das obras da lei, não é mediante a justiça própria, não é mediante o mérito próprio, é mediante a justiça da fé. Da fé. Olha, essa é a mensagem da sua vida. Em todo tempo, ou você ser arrebatado, ou você morrer, você vai ter que lutar contra a justiça própria na sua vida. Nos seus relacionamentos, no seu trabalho, no seu relacionamento com Deus, no ministério, o tempo todo o diabo vai te atazanar para dizer, você merece, você fez, você está fazendo. Ou ele te leva a achar que você fez, ou ele te leva a se sentir condenado, culpado pelo que você não fez. Portanto, a justiça própria é algo que você tem que lutar com ela todos os dias da sua vida. Porque você não vai receber a promessa, como Abraão recebeu, de ser herdeiro do mundo, e outras promessas que há na palavra de Deus para as nossas vidas, confiando no seu mérito próprio. Como é que funciona o Velho Testamento, a Velha Aliança, versus a Nova Aliança? Lá no Velho Testamento o Senhor disse assim, se você ouvir a minha voz e obedecer a todos esses mandamentos, então todas essas bênçãos virão e te alcançarão. Mas se você quebrar um deles, a maldição virá sobre você. E o que Tiago diz no Novo Testamento? Tiago 2, versículo 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Às vezes você olha para a sua vida e pensa assim, eu nunca matei ninguém, nunca roubei, nunca adulterei, então eu estou bem na fita, eu mereço. Mas Tiago diz, olha, se você quer viver pela obediência da lei, você tem que cumprir tudo, tudo. Se você tropeçar em apenas um, seja o mínimo dos mandamentos, é como se você tivesse quebrado todos. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, até é fácil você não matar, não roubar, não adulterar, mas na hora que você chega no 10º mandamento, não desejar, não cobiçar, você cai. Sabe aquele negócio que você está com a sua vida normal, alguém pisa no seu calo, e aí você, sem querer, querendo, deseja alguma coisa, caiu, tropeçou. E aí Tiago diz, se você tropeçar em um só ponto, você quebrou todos, todos. Agora em contrapartida, na nova aliança, qual o único mandamento que o Senhor tem para que nós obedeçamos? Ele diz lá, olha, quando o Espírito Santo vier, vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele vai convencer o mundo do pecado porque não creem em mim. O único mandamento do Novo Testamento é
crer em Cristo e na sua obra. No Velho Testamento, se você não obedecesse toda a lei, e desobedecesse um único ponto da lei, você era considerado culpado de todos. No Novo Testamento, se você obedecer um único mandamento, crer na obra de Cristo do Calvário, um único mandamento, crer na obra consumada de Cristo, Deus considera você como se você tivesse obedecido todos os outros mandamentos. Você é considerado justo. Não porque você obedeceu, mas porque você crê que Cristo obedeceu. Pastor, por que as pessoas vão para o inferno? As pessoas vão para o inferno porque elas matam? Não. Lá no inferno você vai ter gente que matou, e você vai ter gente que nunca matou ninguém. Ambas estarão lá, porque desobedeceram um único mandamento: crer na obra consumada de Cristo. Quando você crê, Deus olha para você e te declara justo. Quando Ele te declara justo, Ele te declara herdeiro do mundo. Herdeiro do mundo. De tudo aquilo que Deus criou para provisão, para sustento, para suprimento das nossas vidas, está disponível para nós. A única condição é pela justiça da fé. Pela justiça que provém da fé. Não pelo mérito próprio, não pela justiça própria. Por isso decida hoje abandonar todo merecimento na sua vida. Todo mérito próprio, toda justiça própria. Abandone, lute contra isso todos os dias. Isso é algo sério na sua vida. Às vezes você acha: ah, pastor, eu até tenho um pouquinho de justiça própria, mas o fulano de tal tem muito mais do que eu. Olha, a vida cristã não é uma Olimpíada para ver quem é melhor. A vida cristã é um princípio de vida. Decida caminhar a sua vida cristã confiando na justiça que provém da fé. Não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Cristo. Ontem uma irmã fez uma pergunta. Ontem ou hoje, não estou me lembrando o dia, para minha esposa: pastora, como é que eu faço para vencer uma dificuldade que eu tenho, um pecado que eu tenho? E aí a Sabrina respondeu: olha, pare de tentar vencer. Pare de tentar vencer. Creia na justificação pela fé. Creia que Cristo já venceu. E porque Ele venceu, você está qualificado para vencer também. Sabe qual é o problema? Você não está conseguindo vencer coisas na sua vida? É porque você está tentando demais. Você está olhando para as dificuldades demais. E a Bíblia não manda você olhar para si mesmo e nem para você ficar olhando para as circunstâncias. Olhe para Cristo, para a obra consumada de Cristo. E declare, seja quais forem as circunstâncias: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu creio na obra de Cristo. Você honra Cristo com isso. E ao honrar a Cristo, você é honrado por Ele também. Pai, eu confio na obra consumada da cruz. Não tem nada a ver comigo. Não tem merecimento nenhum meu. Eu levo o meu pensamento cativo à obediência de Cristo, não à minha obediência. Não o que eu fiz, não o que eu estou tentando. Pai, o Senhor vê que eu estou tentando fazer. Pai, o Senhor vê que eu tenho tentado. Pai, o Senhor vê que eu não tenho conseguido. Não! Pai, eu creio. Cristo obedeceu. E se Ele obedeceu, Ele fez isso no meu lugar. E através da obediência de Cristo, eu sou declarado justo. Justo. Plenamente justo. E sou declarado herdeiro desse mundo. Quantos creem nisso? Então, da mesma forma, Abraão recebeu essa herança e viveu isso na prática de vida por causa da justiça da fé. Nós somos considerados descendentes de Abraão por causa de Cristo. Mas há uma terceira pergunta: pastor, por que nós não vemos essa realidade na vida dos crentes hoje? Mais ainda, por que nós não vemos essa realidade nas igrejas?
Igrejas passando por dificuldade financeira. Irmãos sofrendo. Se isso é uma promessa de ser herdeiro desse mundo, por que as pessoas não estão experimentando isso? A resposta é: você vai se tornar herdeiro desse mundo não é mediante a lei, a obediência, mas sim por meio da justiça da fé. Eu creio que todo crente, eu ouvi isso e eu creio nisso também, todo crente deveria ser milionário. Não no sentido de obrigação, mas no sentido de privilégio. Todo crente tem o privilégio de ser herdeiro desse mundo. Quantos creem nisso? É para mim, é para você. Olha o que o versículo 14 diz, que é um texto muito importante para a nossa vida cristã. Romanos 4,14. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, o que acontece, meus irmãos? Anula-se a fé e cancela-se a promessa. Cancela qual promessa? De ser herdeiro do mundo. Por que anula a fé? Porque quem anda baseado na obediência, ele não precisa de fé. Eu dou conta de obedecer. Eu dou conta de fazer. Eu dou conta. Então quem quer andar, se relacionar com Deus com base na obediência, ele não precisa de fé, porque ele dá conta. Só que o apóstolo Paulo diz: olha, se você quer andar na base da lei, achar que você vai ser herdeiro por causa da sua obediência, o que você está tendo na realidade é anulando a sua fé e cancelando a promessa de Deus sobre a sua vida. Mas se você perguntar aí para um crente religioso: pastor, o que é que cancela a promessa de Deus na minha vida? O que as pessoas iriam responder? Pecado. Pecado cancela a promessa de Deus na vida das pessoas. Mas não é o pecado que cancela. Porque olha só, imagina, Deus fez uma promessa para você. Aí você pecou. Aí Deus fala: olha, não vou dar mais. Aí você se arrepende. Aí Deus fala de novo: não, vou dar de novo. Aí você torna a pecar. Deus fala: não vou dar mais de novo não. Aí você arrepende de novo. Deus fala: agora você vai receber. Aí você peca de novo. Você quer saber de uma coisa? Cansei de você, vou dar essa promessa para outro. É assim que funciona, irmãos? Não é assim. O que cancela a promessa de Deus não é o pecado. Abraão mentiu. Abraão desceu para o Egito. Mas por que a promessa não foi cancelada na vida de Abraão? Porque ele foi declarado justo, mediante a justiça da fé. Abraão creu. Pastor, o pecado é ruim? Sim. Não peque. O pecado é muito ruim. Mas o que cancela a promessa de Deus na sua vida não é o pecado. O que cancela a promessa de Deus na sua vida se chama lei. Justiça própria. Andar baseado na obediência da lei. Porque a lei é um sistema de relacionamento com Deus baseado no merecimento. O que é a lei? Fala comigo assim: favor merecido. Mas o que é graça? Favor imerecido. Então quando você decide se relacionar com Deus, baseado na lei, naquilo que você está fazendo, você está cancelando a promessa de Deus na sua vida. Quantas pessoas às vezes sofrendo, e aí pensam: eu estou sofrendo porque eu não estou fazendo o suficiente. Eu estou sofrendo porque eu não estou fazendo para Deus o que eu deveria estar fazendo. Quantas pessoas dizem isso? Mas precisam ter revelação de o que você tem de Deus. É única e exclusivamente baseado na justificação pela fé. É pela fé. Hoje na oração, um texto que foi ministrado é que, e isso é o que vence o mundo, é a nossa fé. Sabe qual deveria ser a sua oração? E foi o que eu orei.
eu já tenho a fé de Deus na minha vida. Porque a fé é algo que Deus nos dá. A Bíblia diz em Hebreus que Jesus é o autor da fé. Então você já tem essa fé. Você já tem. Pastor, não é isso que eu estou sentindo. Não é isso que eu estou vendo. Você não deve andar baseado nos seus sentimentos. Você deve andar baseado na palavra de Deus. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu creio na obra do Calvário. Eu creio que tudo que Jesus fez é suficiente para garantir a minha vitória. E eu ando em vitória, não por causa do meu mérito próprio, mas por causa da justiça na fé. Eu creio na obra de Cristo. Eu creio na justificação pela fé. Eu creio que eu fui feito justiça de Deus por causa da obra de Cristo. Por que as pessoas não experimentam? Por que igrejas não têm experimentado? Porque tem cancelado a promessa. Cancelado a promessa. Tem ensinado, pregado a obediência. Tem ensinado, pregado o mérito próprio. Tem ensinado, pregado a obra da lei. E o apóstolo Paulo diz que se é através da lei, cancela-se a promessa. A fé é anulada. Não tente merecer a bênção de Deus. Simplesmente descanse na obra consumada do Senhor Jesus. Amém? Todas as vezes que você tenta se relacionar com Deus, baseado no seu mérito próprio, a Bíblia diz lá em Gálatas 5,40, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. O que é se desligar de Cristo? Você tem Ele na sua vida, mas Ele perdeu o efeito. Você está doente, está precisando de uma cura. Você tem Cristo dentro de você, mas Ele se tornou inoperante, porque Ele está desligado da sua vida. E como é que você desliga Cristo da sua vida? Justificação pela lei, mérito próprio. Eu faço, eu fiz, eu dou conta, eu obedeço. Olha para mim, olha o que eu tenho feito. Olha o que eu tenho feito. Todas as vezes que você procura se relacionar com Deus, baseado no seu mérito próprio, você está se desligando de Cristo. E Ele se torna sem efeito na sua vida. Agora, pastor, por que isso, nós como igrejas, Videira, temos enfatizado isso? Porque isso é a mensagem da sua vida. É a mensagem da sua vida. Isso não é uma mensagem para você ouvir uma vez por ano. Isso é algo para você meditar todos os dias. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Cristo é a minha justiça. Ah, mas olha aí o que você está fazendo. Olha aí o que você está aprontando. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu me relaciono com Deus baseado na fé, na obra dEle, não na minha obra. Por isso que alguns acreditam que podem perder a salvação. Agora, olha que estranho. Todo crente, ele crê que a salvação é um dom de Deus, mediante a graça. Ou seja, você foi salvo porque você creu. Você acreditou na mensagem do Evangelho. E aí, você foi transportado do reino das trevas para o reino da luz do Filho do seu amor. Mas aí começa o ensinamento. A salvação foi de graça que você recebeu. Agora, para manter, você vai ter que... Agora é por sua conta. E aí fica aquela crise. Pequei, perdi a salvação. Me arrependi, ganhei a salvação novamente. Olha que tormento isso na sua vida. Pensa bem que dom é presente. Que presente de grego é esse? Deus te dá, antes você estava vivendo a vida tranquilo, sem preocupar com nada. Agora Deus te dá algo e fala assim, cuidado que você pode perder isso, qualquer tropeção. Você vai viver a vida agoniado.
Porque o tempo todo você está com medo de ir para o inferno. O tempo todo você está se olhando. E aí você está se avaliando. Pastor, como é que eu sei que eu estou vivendo mediante a obra da lei? Se todos os dias quando você vai deitar, ou pela manhã, você começa a se analisar. Será que eu tenho sido um crente fiel? Será que eu tenho obedecido o suficiente? Como é que está a minha vida? Senhor, me mostra aí o que eu estou precisando melhorar. Você está vivendo através da justificação pela lei. Agora, se ao contrário, todas as noites ou pela manhã você se levanta e declara: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus, eu sou justo, meu Pai me ama. Se todas as vezes você declara isso, você tem consciência da justiça e não do pecado, você está andando no caminho certo. Quantos estão me compreendendo? Para finalizarmos, a quarta pergunta: pastor, essa promessa não é para depois que nós morrermos? Eu vou me tornar herdeiro do mundo, mas é quando Cristo vier estabelecer o seu reino de 1000 anos aqui nessa terra? De fato, há uma promessa de nós reinarmos aqui com Cristo, os crentes vencedores, no reino milenar. Mas também há uma promessa dessa herança ser aqui. Olha o que diz lá em Romanos 5,17. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte. Está falando de Adão. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Quantos receberam a abundância da graça e dom da justiça aqui? Reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Fala com o irmão que está do seu lado aí. Você pode reinar em vida, porque você é herdeiro desse mundo. Vê, o apóstolo Paulo está falando a mesma coisa, agora com outras palavras. No texto de Romanos 4, no capítulo anterior, ele disse: há uma promessa a Abraão e a sua descendência de ser herdeiro deste mundo. Agora em Romanos 5,17 ele diz: olha, se você recebeu a abundância da graça e o dom da justiça, você vai reinar em vida. Reinar em vida. E ele coloca uma expressão ali: muito mais. Sabe, eu estava falando aqui com os irmãos que quando você acredita que o seu pecado é capaz de remover a justiça de Deus sobre a sua vida, você está atribuindo mais poder ao primeiro Adão. Porque como é que você se tornou pecador? Porque Adão pecou. Então o apóstolo Paulo diz: se pelo pecado de um, a morte veio reinar nessa vida. Eu sei que às vezes você pensa que você se tornou pecador quando você cometeu o seu primeiro pecado. Mas não é isso. Você pecou porque você já era um pecador. Você nasceu no pecado por causa de Adão. Então Adão passou o pecado, né? E foi nas gerações, e chegou até nós. Por causa de um homem só. Mas aí o texto continua: muito mais, tem muito mais poder, tem muito mais eficácia, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Olha o que ele fala no versículo 19. Pulei para o 19, Marconi. Porque, como pela desobediência de um só homem, que é Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Por que você se tornou justo? Por causa da obediência de Cristo. Você acreditou nisso, e isso lhe foi imputado para a justiça. Por que você acha então que se você pecar, você vai perder essa justiça? Não perde. Essa justiça veio para a sua vida por meio da fé. Fé em quê?
na obra consumada de Cristo. Fé na obediência de Cristo. Ele obedeceu. Eu não dou conta de obedecer, mas ele obedeceu. Porque ele obedeceu e eu criei, eu sou declarado justo. E nada pode tirar essa justiça sobre a minha vida. Quantos creem nisso? Pastor, então, o que pode levar um crente a reinar como rei nessa vida? O texto diz, a abundância da graça e o dom da justiça. Dom quer dizer presente. A justiça não é uma justiça conquistada. Quem sabe se eu obedecer, quem sabe se eu cumprir tudo direitinho, um dia então, Deus poderá me declarar justo. Não é isso que o texto diz. O texto diz, a justiça de Deus sobre a sua vida é um dom, é um presente. Só basta você crer. E se você crê que a justiça é um dom, é um presente, não é mérito, não é merecimento seu, há uma promessa, você pode reinar em vida. O que é reinar em vida? Está com problema de enfermidade na sua vida? Você pode reinar em vida sobre a enfermidade. Está com problema financeiro? Você pode reinar em vida sobre aquele problema. Está com uma dificuldade no relacionamento? Você pode reinar em vida sobre aquela dificuldade. Você é herdeiro desse mundo. Aleluia! Isso não abre seus horizontes? O que você pode experimentar nessa terra, meus irmãos? O que você pode experimentar aqui? O que você pode desfrutar aqui? Ah, isso é só para pastor, isso é só para homem consagrado a Deus. Não. Isso é para todo aquele que crê na obra consumada de Cristo. Amém? Essa é a condição. Mesmo na nova aliança, a promessa é condicional. Se você achar que é a lei, que é a justiça própria, que é o merecimento, você cancela a promessa. Mas se você basear a sua fé na justificação da obra do Calvário, essa promessa se torna realidade na sua vida. Vou chamar os irmãos do louvor aqui. Vamos ter um momento de confessar nessa noite. O que você tem confessado? Confessado os seus pecados, olhado para você, o tanto que você precisa melhorar, o tanto que você precisa avançar. Ah, eu preciso avançar. Ah, eu preciso crescer, eu preciso abandonar isso. Ou você tem meditado na obediência de Cristo? Ou você tem declarado, eu sou justiça de Deus em Cristo? Vamos ficar de pé? Fala assim comigo, eu sou justiça de Deus em Cristo. Eu queria que você confessasse isso. 1, 2, 3, 4. E a partir do momento que você está sentindo que essa verdade está aquecendo o seu coração, você vai saber que você está tendo revelação da parte de Deus nessa noite. Vamos lá? Fala, eu sou justiça de Deus em Cristo. Pai, eu creio que eu fui justificado pela obra do Calvário. Pai, a minha justiça não provém da minha obra, do meu merecimento, daquilo que eu tenho feito, daquilo que eu faço, ou daquilo que eu não faço. A minha justiça procede da fé. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Pai, há uma promessa para as nossas vidas, de nos tornarmos herdeiros desse mundo. Pai, há uma promessa de nós reinarmos em vida, hoje, reinar em vida, hoje. Pai, nós nos apropriamos dela pela fé. Pai, nós não cancelamos a promessa, não cancelamos a promessa, não queremos andar mediante as obras da lei, não queremos confiar na nossa obediência. Pai, nós confiamos na obediência de Cristo. É Cristo quem nos justifica. É a obra de Cristo. Pai, nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus.
Pai, nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Pai, nós baseamos a nossa fé na justificação através do Calvário. Pai, nós cremos que Cristo Jesus se fez homem, mesmo não tendo cometido pecado algum, decidiu ir para a cruz, tomar o nosso lugar. Decidiu, Pai, pagar ali a dívida, rasgar o escrito da dívida que pesava contra nós. E por crer nessa obra, a Tua palavra diz que nós somos justificados. Pai, abre o entendimento dos meus irmãos nessa noite. Amém. Pai, a cada dia eles possam se levantar, decidindo não confiar na justiça própria, no mérito próprio, mas decidindo, ó Pai, declarar e crer que eles são justiça de Deus em Cristo Jesus. Pai, a obra de Cristo é muito maior do que o pecado de Adão. Pai, a obra de Cristo tem muito mais efeito nas nossas vidas. Pai, por causa da nossa fé, porque nós cremos nessa obra, isso nos foi imputado por justiça, e nós nos tornamos herdeiros desse mundo. A provisão de cura, a provisão financeira, de prosperidade sobre as nossas vidas. Fala assim comigo: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou herdeiro deste mundo. Eu reino em vida, porque eu me aproprio pela fé na justiça que provém não da minha obra, mas da obra de Cristo. Aleluia. Você vai declarar essa canção. Para de olhar para você. Para de tentar. Olha para Cristo. Exalte a obra de Cristo. Declare que a obra de Cristo tem poder na sua vida. Se Deus não está atribuindo pecado a você, mas Ele está olhando para você e atribuindo justiça, para de fazer isso. Olha para Cristo, meu irmão, e declara: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Há uma herança para mim nessa terra, e eu vou desfrutar dessa herança em vida, em vida. Eu abri para você nessa noite um horizonte, para você crer, para você se apropriar, para você declarar, não porque você vai achar que você está merecendo algo, não, mas você vai declarar: Senhor, eu creio no Senhor, eu creio na obra de Cristo, e eu me aproprio pela fé dessa promessa. Eu sou herdeiro deste mundo, eu posso reinar em vida, eu posso reinar em vida, em nome de Jesus. Fui resgatado das trevas do pecado, para viver a vida que Deus tem pra mim. Não mais no império do mal estou, mas no reino de Deus hoje sou um cidadão. Posso viver em liberdade. Não há mais condenação pra mim. Não há mais condenação pra mim.
pois a lei do Espírito e da vida faz parte de mim. Vida em abundância, hoje tenho em Cristo, com seu próprio sangue me lavou e justificou. Por ele fui chamado e santificado. Hoje sou filho, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Eu sou, não há mais condenação. Não há mais condenação. Pois a lei do Espírito e da vida faz parte de mim. Não há mais condenação. Não há mais condenação pra mim. Pois a lei do Espírito e da vida faz parte de mim. Declara isso mais uma vez, não há mais condenação pra mim. Não há mais condenação pra mim. Pois a lei do Espírito e da vida faz parte de mim. Não há mais condenação. Não há mais condenação. Não há mais condenação pra mim. Pois a lei do Espírito e da vida faz parte de mim. Aleluia. Você vai ser instrumento de Deus, essa pessoa que está próxima a você. Homem com homem, mulher com mulher, você vai declarar: olha, você é herdeiro desse mundo. Você ainda não tem noção daquilo que o Pai preparou para você. Mas a Bíblia diz que você pode reinar em vida. Decida hoje andar baseado na justiça da fé. Abra mão do mérito próprio, abra mão da justiça própria. Você tem direito a uma herança, herdeiro desse mundo, herdeiro desse mundo. Pai, em nome de Jesus, Pai, a tua igreja se apropria nessa noite da herança, da promessa de nós sermos feitos herdeiros desse mundo. Pai, isso é uma promessa, e essa promessa não é cancelada nas nossas vidas, porque assim como o pai Abraão, nós fomos justificados pela fé. Nós andamos na justiça da fé, não andamos na justiça da lei, da obediência, mas na justiça da fé, Nós somos herdeiros, Pai, herdeiros desse mundo. Reinamos em vida, reinamos sobre as tribulações, reinamos sobre os problemas, reinamos sobre a enfermidade, reinamos sobre a escassez, reinamos em vida. Pai, nós confiamos e depositamos a nossa fé
justiça de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Você sabe que Cristo na cruz nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo pecado em nosso lugar. Mas Ele não nos resgatou da bênção da lei. A bênção, todas essas bênçãos estão liberadas sobre as nossas vidas. Mas é preciso que você não cancele a promessa, que você ande todos os dias confiado na justificação pela fé, na obra do Calvário, em nome de Jesus. Abençoe o irmão que está do seu lado e declara com ele: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Irmãos, queria aproveitar e fazer um convite para os irmãos. Nós somos abençoados, eu queria abençoar os irmãos. Hoje nós estamos tendo ali embaixo o feijão ostentação. É diferenciado, irmão, é bênção pura. Apenas R$5 já acompanharam com compra de refrigerante. Leva lá com a sua família, poupa sua esposa aí de fazer uma janta. O que tinha para esquentar lá, deixa para amanhã. Vá lá no feijão ostentação lá agora, amém? Livre sou.